Seu pau é grande? Será? Hoje a gente vai falar sobre essa história. A gente vai definir de uma vez por todas o que é essa história de tamanho, se tamanho importa, se tamanho não importa. Será que o tamanho faz diferença? Estou aqui até com a fita métrica para a gente medir e ver aí se realmente é grande, se não é grande, o quanto que é grande, o quanto que não é grande, o quanto que é pequeno, o quanto que é micropênis também. Já ouviu falar sobre micropênis? Outra coisa que a gente vai falar também é sobre quanto tempo, essa questão de tempo, que inclusive é uma pergunta que eu recebo muito lá nas minhas redes, né? Principalmente na caixinha do Instagram. Me perguntam quanto tempo, Adriana, é bom assim para mulher? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, 20 minutos? E aí, quanto tempo? E também vamos falar sobre o que ninguém ainda na internet te falou aí sobre o que realmente importa dentro de uma relação sexual. Será que você sabe? A gente não aprende, né? Infelizmente, assim, a gente não aprende essas questões, assim, de como se relacionar. Na verdade, nem de como se relacionar intimamente, nem afetivamente. A gente vai indo, assim, como se fosse bicho, né? Vai aprendendo com os exemplos que a gente tem em casa, né? Vai aprendendo com os exemplos de relacionamentos que a gente vê, geralmente, dos nossos pais, muitas vezes até replicando, mesmo quando não são, né, bons. E quando se trata de sexo, a gente vai aprendendo assim no instinto, né? Vamos indo, vamos aprendendo no instinto. Não tem uma disciplina para ensinar a gente a se relacionar afetivamente e nem sexualmente. O que é uma pena, mas vamos consertar aqui essa merda toda. Pelo menos eu vou tentar arrumar, organizar aqui essa bagunça com as informações que eu tenho para falar para você. E se você quer saber como fazer isso, fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu vou te falar aqui pode transformar a sua vida sexual. Adriana, afinal, qual é a média nacional de tamanho do pênis? Em geral, segundo as pesquisas, deixa eu tirar aqui a minha fita métrica. Em geral, segundo as pesquisas, a média nacional é de 12 a 16 centímetros. Meu varão, se você tem 12 centímetros, seria isso aqui de pau, tá? Isso aqui. E aí, o que acontece? 12, né, e 16. E tem os avantajados que vão aí de 19 a 20 centímetros, que de fato, gente, é quase o tamanho do meu rosto. É o tamanho do meu rosto, maior do que o meu rosto. Meu Deus! Olha eu imaginando coisas. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Então, 12 centímetros seria isso aqui, que é a média nacional. Ah, Adriana, é grande, é pequeno? Gente, sinceramente, para mulher, eu não vou dizer que mulher não liga, né? Até no outro vídeo que eu fiz aqui, um seguidor disse, ele confessou que ele está inserido num grupo só de mulheres com um fake e que ele ficou revoltado, que eu falei que mulher não liga, que mentira que mulher liga sim, que ele entrou num grupo só de mulheres com um perfil fake, como se fosse uma mulher, e que as mulheres falam sim. É um fato, as mulheres falam, da mesma forma que os homens também falam de algumas características físicas das mulheres. Mas mais relevante de fato do que se é grande, se é 10, se é 12, se é 16, se é 19, se é 20, é o jeito que você trata a mulher. Isso sim é levado muito mais em consideração do que o tamanho em si do seu pênis, tá? Então, investir nas preliminares. Já disse aqui que, por exemplo, sexo oral não é preliminar. Preliminar é desde o começo, assim, sabe? Quando você manda uma mensagem para ela, o lugar que você a leva, o jeito que você a trata. E acreditem, cavalheirismo não está fora de moda. Pegou essa? Cavalheirismo não está fora de moda. Então, meu varão, não meça esforços para ser cavalheiro com a sua cremosa.
para ser cavalheiro com a sua companheira, tá? Porque isso vale a pena, isso tudo já vai preparando a ela. E, inclusive, eu tava até lembrando, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias, né? E ele contando lá as histórias dele, e ele falou que gosta, e eu achei o máximo isso. Ele gosta de, num jantar, em algum dado momento de lá do jantar, ele dá comida na boca da mulher. Tem uma coisa assim, máscula isso, né? Eu acho sexy. Mas eu acredito que tem muita mulher que não vai gostar. Mas mesmo assim, faça. Porque o importante é a sua atitude para com ela. Mas, voltando ao assunto do tamanho, a questão toda não é o tamanho em si, né? Mas se é pequeno em relação a quê? Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o problema, na verdade. Porque se você compara, se você, mero mortal, se compara com uma pessoa extraordinária, como, por exemplo, os atores de filmes adultos, meu varão, os caras, eles são especialistas no assunto. Eu tenho certeza que você é especialista num assunto, então você é, tipo, a referência daquela coisa. E o cara que ele é ator de filme adulto, ele é referência, ele foi milimetricamente escolhido para aquela função. Então ele precisa ter todos os atributos, inclusive os atributos, né, que é a ferramenta em si de trabalho dele, pra, sabe? Então não se compara com o cara, não, porque é covardia. É covardia, meu varão. Eu sei o que você passa quando você fica se comparando com uma coisa irreal, com uma referência deturpada. Não faz sentido nenhum. Então, investir na preliminar, deixar de lado aí essas comparações irrelevantes, essas comparações deturpadas, porque isso só vai fazer mal para sua mente, tá? Vai fazer mal para sua autoestima, vai fazer mal, assim, para os seus relacionamentos, sem dúvida. Imagina, você o tempo inteiro, isso acontece demais, gente, isso acontece demais. Você o tempo inteiro se colocando para baixo em relação a coisas que você não tem nem acesso. Que na verdade, né, esse é que é o grande problema assim, da internet hoje em dia, é a comparação. Ficou muito fácil você se comparar com realidades irreais. Olha que loucura! Realidades irreais, com realidades que não são a sua realidade, entende? Então, a questão do corpo, muitos homens sofrem também com a questão do corpo. Enfim, gente, eu sei dos bastidores sórdidos e obscuros da vida do homem heterossexual. Então, meu varão, eu compartilho da sua dor. Mas eu tô aqui para te trazer pelo menos uma solução ou uma via de solução para essa situação com relação à comparação que você tem aí com o tamanho do seu pênis. Não compensa. Não compensa. Será que quem pegou a referência? Se você pegou a referência, me fala aqui nos comentários. E você precisa ter mais prazer independente do tamanho do seu pau. Primeiro, por quê? Porque o prazer em si, pelo menos para a mulher, ele não tá só na penetração. Já ensinei isso aqui várias vezes. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui, maratona os meus vídeos aqui, para você, tem várias coisas falando. E principalmente sempre tocando, batendo na tecla de que o prazer para a mulher, ele vai muito além de entrar na caverninha. Entrar na caverninha dura ali mais ou menos, né, de acordo com a média, de 3 a 6 minutos. Você acha mesmo que o prazer da mulher vai ficar limitado a 3 a 6 minutos? E não só o prazer da mulher, tô falando do seu prazer também. Você não acha que é muito pouco? É muito pouco, gente. O teu corpo, ele pode te proporcionar, assim, experiências inacreditáveis. Quando eu faço massagem tântrica, e é uma pessoa que tá muito assim, ai, Adriana, eu não vou conseguir me controlar, vou gozar rápido e tal. Eu falo, cara, só relaxa, se permite, entenda que o seu corpo tem muito mais coisas para te oferecer do que uma simples gozada, entende? Então, já pensou na possibilidade de você sentir prazer? Não tô falando de orgasmo, mas sentir prazer, que é um elemento do orgasmo, no toque aqui no rosto. Inclusive, você já tocou no seu rosto? É tão gostoso, gente.
assim, no toque no seu rosto. Uh, Dá um nervosinho, dá um nervosinho. Entende? Você se auto-tocar, mas não só focado ali no pênis e no tamanho, e na dureza, e na penetração. Sexo é muito mais do que isso, tá, gente? Acredite. E vale a pena acreditar nisso, que o teu corpo, ele pode te oferecer experiências inacreditáveis de prazer, muito além da penetração. E com certeza é muito mais gostoso você ter essas experiências, você viver essas experiências com a pessoa que você ama, com a sua cremosa, fazendo as coisas gostosas junto com a sua cremosa. Por isso a importância do diálogo também. O diálogo é fundamental. É muito comum, principalmente em relações mais estáveis, né? Deixar aí, como as pessoas dizem que gostam, mas eu vou falar e vou corrigir imediatamente, que é deixar cair na rotina. Gente, a rotina é maravilhosa. Já disse várias vezes que a rotina ela é implacável. Ela é implacável. O que acontece com os relacionamentos é que é a falta de repertório. Normalmente, quando os relacionamentos estão começando, tá ali naquela fase da paixão, é assim, ó, é uma explosão de dopamina, posição de lado de quatro na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro. E aí, conforme vai ficando mais confortável, vai ficando aquela coisa, tipo, mais do mesmo. E aí, obviamente, cai aí na estagnação. Vamos colocar assim, vamos parar. Tem uma peça de teatro que se chama Pare de falar mal da rotina. Então, vamos parar de falar mal da rotina. Entra na estagnação. O problema é a estagnação. Em tudo, né, gente? No trabalho, ficar monótono, ficar estagnado, não ter uma novidadezinha. Uma novidadezinha é bom para todo mundo, tá? Acredita? Uma novidade. Novidade sempre é a novidade. Então, esse é que é o problema, entende? Então, ter o diálogo, investir em coisas novas, sair desse ciclo da pornografia. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando assim das coisas, falando dos malefícios da pornografia e eu tô pensando até em fazer um outro, porque tem muitos homens, e eu tenho essa coisa, né, que é um dom divino, dos homens gostarem de conversar comigo sobre suas intimidades. Tanto que hoje o meu trabalho principal é esse, né? É ouvir questões de saúde masculina, principalmente de saúde sexual. E um movimento que eu tenho percebido que está acontecendo é o movimento dos homens realmente reconhecendo os malefícios da pornografia para sua vida sexual. E não só para sua vida sexual, mas para sua vida de uma forma geral. Então, estou pensando, me fala aqui nos comentários se faz sentido, se é bom para você, se é importante para você eu fazer um outro vídeo para falar sobre pornografia. Então, voltando ao assunto do tamanho e da relação sexual, geralmente a mulher ela leva 20 minutos, gente. Ela leva 20 minutos, pelo menos, para começar a entrar no clima. Eu gosto de fazer essa metáfora com uma lareira, né? Na lareira, você já acendeu uma lareira? Se você acendeu, deixa aí nos comentários, conta pra mim. Então você sabe como é que é. Se você não acendeu, preste atenção que eu vou te dizer como que é. Você tem que escolher a lenha certa. Você tem que escolher os elementos certos, né? Você tem que colocar a lareira, as lenhas lá direitinho. Se a lenha estiver molhada, não vai funcionar, não vai pegar fogo. Então, são detalhes que você precisa prestar atenção para acender uma lareira. A mulher é a mesma coisa, tá? Ela não pega fogo assim de imediato. Não é um botão de liga e desliga. Então, você tem que ir tomando cuidado com os elementos antes de colocar o fogo. Pegou? Pegou a referência? Então é a mesma coisa com a mulher. A preliminar, ela vai muito além do sexo oral. Inclusive, já disse aqui, se você é meu aluno, meu varão, meu seguidor, meu fã, você sabe que eu estou cansada de dizer que sexo oral não é
preliminar. O sexo oral, ele já é o ato em si. Então, a preliminar são todos esses momentos antes do momento lá da penetração, tá? Anota isso. Uma outra coisa também que eu sempre digo, que quando a relação vai ficando meio assim, borocochô, que acaba, a primeira coisa que acaba é o beijo na boca, né, gente? Qual foi a última vez que você deu um beijo na boca de língua? Na tua mulher? Na tua mulher. Qual foi a última vez? Então, investir em beijo na boca. Hoje em dia tem a questão também dos brinquedinhos. Não veja os brinquedos como um concorrente, mas sim como um aliado. Tem um vídeo também ensinando como usar o vibrador aqui no meu canal. É muito gostoso fazer coisas juntos com a pessoa que você ama. Então, se você tem alguma fantasia, aí é legal compartilhar isso. Eu sei que tem os julgamentos, mas quando você tem uma comunicação afetiva, um diálogo amoroso, tudo isso pode ser solucionado. Inclusive questões, se você quer uma relação aberta, se você quer uma relação totalmente fechada, ou uma relação com um trisal, whatever. Não importa, não importa. Eu sempre digo o seguinte, quando se trata de relacionamento, não existe certo, não existe errado. Porque de repente o que é certo para mim, o que é ideal para mim, não é o ideal para você. Então o que existe é a adequação. É mais interessante, mais fácil, a vida vai ficar mais fácil quando você encontra uma pessoa, quando você encontra uma mulher que esteja adequada às suas situações. Como que faz para descobrir isso, Adriana? Conversando. Conversando. É a maneira mais fácil de descobrir se a pessoa que você está interessada está alinhada com as questões aí de relacionamento que você pretende aí, que você tem para sua vida. E assim, gente, com certeza você tem maior de 18 anos. Eu espero que você tenha maior de 18 anos, tá? Se você seja maior de 18 anos. Estamos falando aqui de adultos. Então é importante a gente se posicionar enquanto adulto também. A maior diferença entre os adultos e as crianças, além de vários boletos, é a habilidade de ter conversas difíceis. Guarda isso para você. A grande diferença entre adultos e crianças é a habilidade de ter conversas difíceis. Ah, Adriana, mas eu não sei como falar para minha mulher que eu gosto de ter, sei lá, quero incluir mais uma pessoa na relação. Sim, é uma conversa delicada? Com certeza é uma conversa delicada, dependendo aí de onde você estiver, como seja aí a situação da qual você está inserido. Mas é importante colocar isso na mesa. Porque vai por mim, meu varão, uma hora a conta chega. E se você está preocupado aí com a questão do tamanho, tá preocupado, quer saber, Adriana, o que eu faço se o meu pênis é pequeno? Eu acho meu pênis é pequeno, afinal é pequeno, tem aí menos de 12 centímetros, conforme você falou. E aí, meu varão, eu sugiro realmente que você invista nos toques, na massagem. É legal também, quando for fazer o sexo oral, investir no ritmo e na forma, prestar atenção nos sinais que o corpo da mulher vai enviando. Esse é um dos ensinamentos que eu dou mais importantes para os meus alunos que vêm fazer curso de massagem tântrica, que é prestar atenção aos sinais que o corpo da mulher envia. Então, às vezes ela contrai as pernas, a respiração fica mais ofegante. Inclusive, esse é na verdade, esse é o pilar principal do programa Você no Controle, que é o meu programa de 8 semanas, onde eu ensino homens que têm ejaculação precoce como durar mais, que é prestar atenção aos sinais que o corpo te envia. Então, por exemplo, no programa Você no Controle tem a escala ejaculatória. Então, eu te ensino como prestar atenção, como identificar esses sinais que o corpo te manda. A mesma coisa serve para o corpo da mulher, sendo de uma forma diferente. É você observar os sinais. Se você está ali fazendo sexo oral, até manipulando as partes íntimas dela, você prestar atenção nos sinais que o corpo da tua mulher está te enviando. Ok que tem muita mulher que ainda não sabe chegar ao orgasmo.
Isso é um fato, tá, gente? A gente precisa aceitar essa triste realidade. Mas se você pode conduzi-la, se você pode ir com ela e tá perguntando, o diálogo nesse sentido é fundamental, porque você vai perguntando de forma amorosa, obviamente, se tá bom, se tá gostoso. Então, manter o ritmo e o diálogo quando necessário, e se precisar também, e prestar atenção nos sinais que o corpo dela te envia. E para finalizar, prazer, gente, é liberdade, é conexão, é estar junto, sabe? Independente do tamanho. Não fica nessa... Eu não vou dizer neurose, porque eu sei que isso afeta muito a vida dos homens, mas não fica somente com essa questão do tamanho, se preocupando somente com o tamanho, porque o teu corpo, independente do tamanho do seu pênis, ele pode te proporcionar experiências de prazer muito além da penetração, muito além da ejaculação também, que é uma coisa que muitos homens acho que não sabem e alguns nunca nem vão descobrir. Mas é possível sim você ter explosões de prazer independente da ejaculação. Quer saber mais sobre isso? Deixa para mim nos comentários que eu faço um vídeo só com essa história aí de orgasmo sem ejaculação, orgasmos múltiplos masculinos. Eu já fiz um vídeo de orgasmos múltiplos femininos, mas nunca fiz sobre orgasmos masculinos. Me diz se isso te interessa, que eu faço um vídeo exclusivamente para você, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. Quero muito que você me diga se esse vídeo fez sentido para você. A melhor forma de você fazer isso é deixando o seu like, já dá a sua dedada aqui. Aqui as dedadas estão liberadas. Deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Me segue também lá no Instagram, que o meu arroba é @dri.linares. Do mesmo jeito, é lá no TikTok, @dri.linares. Pra gente junto desbravar aí todas as possibilidades de prazer e para ter uma vida sexual muito mais saudável e prazerosa. Te vejo semana que vem. Beijo!